Bom, para finalizar a nossa aula, então, nós vamos falar das oclusões arteriais. Relembrando, a vascularização da retina, ela vai se originar da artéria carótida interna, que dá origem à artéria oftálmica, que dá origem às outras duas artérias importantes, central da retina e as artérias ciliares posteriores curtas. A artéria central da retina, ela irriga desde a camada nuclear interna até a camada limitante interna. E as artérias ciliares posteriores curtas, elas vão dar origem ao córrego capilar, que irrigam PR, plexiforme interna e suprafovéola. Também dão origem, em 25% dos pacientes, a artéria cilio-retiniana, que vai irrigar as estruturas internas, incluindo a mácula. Falando então da síndrome ocular isquêmica, ela está relacionada com uma hipoperfusão ocular crônica. A artéria carótida interna, ela vai estar mais do que 90% obstruído, seu lumen, e o quadro clínico é uma perda progressiva da acuidade visual de semanas a meses. A gente pode ter alterações do segmento anterior e alterações do segmento posterior. Falando em segmento anterior, observamos injeção ciliar, reação de câmara anterior leve, rubeose iridis em 2/3 dos casos e glaucoma neovascular. Atenção, porque a rubeose iridis e o glaucoma neovascular, 90% desses pacientes vão evoluir com uma acuidade visual menor do que 20/200 em um ano. E o glaucoma neovascular, 50% desses pacientes, eles vão ter uma pressão intraocular normal, devido a uma hipoperfusão do corpo ciliar que não vai produzir humor aquoso. Falando em segmento posterior, podemos observar algumas alterações, como a dilatação venosa, o afilamento arterial, hemorragias profundas e redondas em média periferia, e a neovascularização. Na angioflúor, observa-se um enchimento coroidal lentificado em 60% dos casos, prolongamento do tempo artério-venoso em 95% e staining vascular em 85%. Na eletroretinografia, observamos uma redução da onda A e B, tudo vai ficando mais lento. Conduta. Primeiramente, é importante que a gente faça uma estabilização clínica do paciente, visto que vai ter uma obstrução de carótida interna. Então, é necessário uma avaliação conjunta com a cirurgia vascular, cardio, neurologia. Então, avalia-se a necessidade de realizar uma endarterectomia, mas também é necessário ter cuidado com glaucoma neovascular, porque após a endarterectomia ocorre um pico pressórico. O corpo ciliar ele volta a ser perfundido e volta a produzir humor aquoso, dessa maneira aumentando a pio. Algumas literaturas orientam a tratar o glaucoma neovascular antes mesmo da endarterectomia, realizando panfotocoagulação, uso de colírios hipotensores e a própria cirurgia. Falando então da oclusão da artéria oftálmica, as principais etiologias são embolização e trombose. É necessário fazer um diagnóstico diferencial com a arterite temporal. A artéria oftálmica, ela vai irrigar a retina tanto interna quanto externa, logo o quadro é muito grave, vai evoluir com uma palidez difusa da retina, ou seja, a mácula de cereja ela vai estar ausente ou discreta. E a acuidade visual varia de SPL a PL, prognóstico bem ruim. Na angiofluorescenografia, observamos o aumento do tempo braço-olho, o enchimento da coroide e retina lentificados, e na eletroretinografia vai estar abolido. Oclusão da artéria central da retina, ela é a mais comum das oclusões arteriais.
A etiologia dela varia tanto de êmbolos quanto de trombos, sendo os últimos a maioria dos casos. Também ela é mais prevalente em homens do que em mulheres, numa proporção de 2:1, idade média de 60 anos. Ela afeta igualmente o olho direito e o olho esquerdo e pode ter algumas associações sistêmicas, como hipertensão, diabetes, doença arterial da carótida ipsilateral. É importante também fazer um diagnóstico diferencial com a arterite temporal. Quadro clínico. A gente vai ter uma perda de visão abrupta e indolor. Pode evoluir com uma amaurose fugaz. A amaurose fugaz, ela vai ser quando um êmbolo oclui a artéria central da retina, mas ele pode ser mobilizado e sair da oclusão. Então, vai ser uma baixa acuidade visual abrupta que melhora em cerca de 5 minutos. Temos também um defeito pupilar aferente relativo e a mácula em cereja. Por quê? Vai ter uma palidez na retina que poupa a fóvea, visto que a fóvea é irrigada pelo córeo capilar. Ou seja, a mácula ela vai ficar vermelhinha, que é a mácula em cereja. Se a artéria ciliar patente, a acuidade visual pode estar preservada, porque vai ter uma pequena área da retina normal, como a gente pode ver nessa imagem aqui do lado. Na angioflúor, observa-se uma fase arterial lentificada, um atraso do tempo braço-olho com retenção de corante visível nas artérias retinianas, a eletroretinografia vai ter uma diminuição da onda B e a onda A vai estar preservada, visto que as artérias ciliares posteriores curtas estão normais. O OCT tem uma hiperreflectividade das camadas internas da retina. A oclusão da artéria central da retina ela pode evoluir com algumas complicações. Por exemplo, a neovascularização da íris. Ela é mais comum na oclusão de veia central da retina, mas também vai estar presente na artéria central da retina. E está relacionado também com uma mortalidade alta em 5 anos, 40%, associada a infarto e AVE. A oclusão de veia central, a oclusão de ramo da artéria central da retina, ela é menos comum. Também vai ter etiologia em êmbolos e trombos, mais comumente os êmbolos, de 20 a 40% dos casos, e as placas de Hollenhorst, que são placas de colesterol. Também existem outras placas de plaquetas, de fibrinas. Ela afeta mais homens do que mulheres, uma idade em média de 60 anos, e ela comete mais o olho direito. A circulação retiniana temporal é mais afetada que a nasal. O quadro clínico é bem variável. Pode estar associado a uma amaurose fugaz, perda súbita da acuidade visual se tiver com envolvimento macular e perda de campo visual na área correspondente, caso não haja esse envolvimento macular. Então, se acometeu a área macular, você perde a acuidade visual. Se acometeu outro ramo, você perde a visão correspondente àquela região acometida. E tem um defeito pupilar aferente relativo também. É importante a gente lembrar da síndrome de Suzuki, que vai ter a presença da oclusão de ramo da artéria central da retina, vai ter uma vasculite sistêmica, encefalopatia e surdez neurosensorial.
Na angioflúor, uma dificuldade de enchimento arterial da região acometida. No OCT, como podemos ver nessa imagem, no OCT também tem uma hiperrefletividade das camadas internas da retina. E em relação à conduta, é necessário fazer uma avaliação sistêmica urgente, visto alto risco de AVE, infarto e óbito. Tem algumas medidas que podem ser feitas para tentar mobilizar o êmbolo, mas nenhuma delas tem eficácia cientificamente comprovada. Então, dentre elas, a gente pode fazer uma massagem ocular, pode fazer uso de hipotensores oculares, pode fazer paracentese de câmara anterior, todas essas são com o objetivo de diminuir a pressão intraocular e mobilizar o êmbolo, ou até mesmo fazer o YAG laser embolectomia. Todas essas medidas em até 90 minutos do início. E para a gente terminar nossa aula sobre a amaurose fugaz, já falei um pouquinho anteriormente, só para fazer um apanhado geral agora. Ela vai ocorrer em decorrência de uma isquemia na retina, na coroide ou no nervo óptico. Está relacionada a uma perda transitória de visão monocular indolor, que pode ser binocular também. O paciente ele vai queixar de uma cortina vindo sobre o olho de cima para baixo. Essa perda visual ela pode ser completa e geralmente ela dura alguns minutos e ela pode ocorrer várias vezes ao dia ou esporadicamente, por exemplo, uma vez a cada 3, 4 meses. As causas são causas vasculares, incluindo doença carotídea, embolia cardíaca, vasoespasmo, arterite de células gigantes. Tem também causas neurológicas, como, por exemplo, enxaqueca retiniana, e causas oftalmológicas, como papiledema, glaucoma de ângulo fechado.